Os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo, México e Coreia do Sul já tinha acontecido há 16 anos atrás, só que a África do Sul era anfitriã e o jogo tinha terminado 1-1. Foi na Copa de 2010 e acabou que o México passou e a África do Sul não. Coreia do Sul e Tchequia se enfrentam pela primeira vez na vida. Ou seja, é um confronto que nunca tinha rolado em momento nenhum. É o primeiro confronto do Canadá em uma Copa como país sede, já que ele vai sediar pela primeira vez ao lado de México e Estados Unidos nessa Copa. Qual foi o jogo que teve o primeiro hat-trick da história das Copas, sendo o jogo ter terminado 3-0 com 3 gols do estadunidense Bert Partenaude. Catar e Suíça são grandes parceiros comerciais, sendo a Suíça uma ótima base para o Catar em quesito de tecnologia militar. Quando eu fui pesquisar isso, eu fiquei em choque. E Brasil e Marrocos é que Marrocos foi a primeira vítima do Ronaldo em Copas do Mundo, que muito tempo foi o maior artilheiro de Copas. Ronaldo teve seu primeiro gol justamente contra o Marrocos na Copa de 98. Confronto, mais um confronto inédito, vai ser o confronto de o maior jejum das Copas. O Haiti tem um jejum de 52 anos e a Escócia tem um jejum de 38 anos. Os dois jejuns de participação de Copas. Usavam a Turquia como ponto de um território da Turquia como ponto de peregrinação durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o território da Turquia como base para como é que fala? Antes dessa Copa, junto com o Uzbequistão, Jordânia e Cabo Verde. E é o menor país da história a disputar uma Copa. Ia jogar uma partida de Copa, né? O, a Costa do Marfim tem esse nome por conta dos elefantes dos elefantes que tinham na época da invasão portuguesa. Eles tinham muitos elefantes naquela época e o comércio de marfim, por conta da grande quantidade de elefantes, era grande, uma grande fonte de dinheiro na época. Por isso que o nome é Costa do Marfim. Inclusive o nome deles, o apelido deles é os elefantes, até pela questão do marfim e toda essa história. Que loucura. Vai ser um confronto inédito e vai ter vários nessa Copa, meu Deus do céu. Suécia e Tunísia se enfrentam e a Tunísia chegou para essa Copa sem ter tomado nenhum gol em em todas as eliminatórias. Acho que é a única seleção que teve esse feito. Um estilo muito parecido com o futebol total. É, é o fundamento da escola japonesa. E para quem não sabe, futebol total começou na Holanda com o Real Smith, que foi pavimentado pelo Cruyff, aí depois foi refeito pelo Guardiola e tendo sido uma filosofia que revolucionou o Barcelona, tá ligado? E vai jogar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Por conta da rivalidade. E por conta do fato deles falar português, eu acho que tem uma certa rivalidade extracultural por ser uma das colônias de Portugal, né? Porque Espanha e Portugal brigaram muito na disputa de colônias, então vai ter uma certa rixa no meio disso aí. Egito são uma das poucas seleções que chegaram a se perder um único jogo durante todo o ciclo de eliminatórias. Ambos não perderam nenhum jogo, duas das poucas seleções que tem esse feito.
pareça, esse confronto já se repetiu 3 vezes na história, com um empate e uma vitória para cada lado. E a Arábia Saudita tem um retrospecto bem equilibrado contra outras seleções, mesmo sendo as mais fortes. Só lembrando que ela ganhou da atual campeã na primeira rodada, vocês lembram? Em contraste dessas duas equipes são bem diferentes. O Irã vem numa crescente bem boa e a Nova Zelândia vem muito abaixo, perdendo os últimos jogos. E mais no geral, o Irã teve um problema com os Estados Unidos por conta da guerra e deve estar afetando isso demais. Imagina o clima que deve estar no pós-Copa, depois de toda a briga envolvendo os dois países, os caras lutando para ter o visto nos Estados Unidos. E Senegal vão jogar pela segunda vez na abertura de uma Copa, já que em 2002, na Coreia do Sul, a França enfrentou a Senegal também na primeira rodada e chegava como atual campeã do torneio, já que tinha ganhado em 98. E para surpresa de todos, a França perdeu de 1-0 e terminou aquela Copa eliminada. A famosa maldição dos atuais campeões. Será que vai classificar a Argentina? Ponto inédito e eu diria que desta rodada, pelo menos, é o confronto mais disparado, com a maior disparidade de elenco que eu vi de todos os confrontos. Sendo a Noruega uma das candidatas a ser a grande surpresa dessa Copa. De entrar para jogar essa partida, Lionel Messi chegará à partida 200 na carreira pela seleção argentina. E é outro confronto inédito, já que Jordânia se classificou pela primeira vez de forma heróica nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma das estreantes dessa Copa e é outra seleção que fala português, ou seja, será um confronto de linguagens idênticas, tá ligado? Inclusive tem vários jogadores do futebol português dentro da própria seleção do Congo. Eles se enfrentaram a Copa foi na semifinal da Copa de 2018, onde a Croácia acabou ganhando na prorrogação. Inclusive em dado momento, antes ou depois dessa Copa, o técnico da Croácia provocou a Inglaterra dizendo que eles não ganham nada há 60 anos e que a Croácia ganhou mais coisas que a Inglaterra nos últimos anos. Olha que doideira. O técnico do Panamá tem como estilo de jogo o futebol total, da qual eu já comentei sobre isso, mas principalmente pelo fato dele ter sido treinado pelo Johan Cruyff, ele estava no Barcelona. Olha só que loucura. E o último é o Uzbequistão vai ser o primeiro a jogar representando a Ásia Central. Eu nem sabia que existia essa parte, mas beleza. E a primeira participação desse país na história das Copas.